Hello everybody, how are you today? Are you studying a lot? It's very good, come on. Now we will talk about discourse markers, ok? What are discourse markers? Pessoal, é muito simples falar sobre discourse markers, porque a gente vai falar de marcadores do discurso, né? São palavras ou são grupos de palavras que nos ajudam a construir o sentido, né, do texto, a unir ideias que estão entre orações diferentes ou entre parágrafos diferentes de um texto, tá? Deixa eu mostrar um textinho aqui para vocês, para a gente começar a pensar um pouco mais about it, ok? So, tem um textinho aqui, vamos dar uma olhada, né? Firstly, we are going to look at how to write an essay. So, eu começo aqui com firstly, ó, primeiramente, né? Eu já estou anunciando aí que vai vir aí algumas, como é que vamos dizer assim, algumas sequências, ou estou dizendo que vão vir algumas ideias e que a primeira delas é essa aqui, ok? Como a gente escreve aí, né, um texto, uma redação, ok? Aí continuando aqui, depois do pontinho, tá? Secondly, we are going to look at what makes a good essay and what makes a bad one. So, e aí, ó, eu digo do que eu vou falar. Depois eu vou dizer aqui o que é que torna uma redação boa ou ruim, ok? E aqui eu digo, lastly, we're going to do some writing activities. Então, por último, a gente vai fazer algumas atividades de escrita, por exemplo, né? Isso é o que o texto diz. Então, tá na cara, né? Tá bem visível aqui para vocês. Essas expressõezinhas como firstly, secondly, lastly, né? Que podem, inclusive, serem substituídas por outras, né? Eu já vou mostrar a vocês. Deixa eu só dizer umas coisas aqui. Veja, quando a gente tem a ideia dos firstly, secondly ou lastly, aqui é só um exemplo, né? Eu vou colocar outras questões para vocês verem. Veja que essas palavras, na verdade, elas estão servindo para put the sentences together, ok? Ela está juntando essas sentenças, tá? Então, elas fazem um papel aí de conectivos, né? Elas conectam aí a primeira ideia, que é falar de redação, a segunda ideia de dizer o que é que transforma uma redação boa ou ruim, e por último, no texto aqui, né, a gente vê o anúncio, vamos dizer assim, de que a gente vai fazer algumas atividades de escrita, obviamente, para exercitar isso aí. Claro que esse texto aqui é só um exemplo, tá, gente? A gente não vai escrever nada agora. Take it easy, ok? Então, vê só. Só que eu tenho a palavra firstly aqui, né? Professor, eu tenho um outro marcador que eu poderia colocar no lugar de firstly? Com certeza, pessoal. Of course. Você poderia colocar first of all, por exemplo. Isso é uma expressão, tá? Assim como firstly, você podia também colocar first of all. Então, e o texto tem a mesma ideia, o mesmo significado. Então, first of all, we are going to look at how to write an essay. Então, ó, primeiro que tudo, né? Primeiro que tudo, nós vamos ver como escrever uma redação. Então é a mesma ideia que eu tinha aqui, tá? Aí eu tenho aqui, por exemplo, secondly. Eu posso trocar por várias coisas, pessoal. Aqui, ó, eu posso trocar por next, ou seja, na sequência, né? Depois, tá? We are going to look at what makes a good essay and what makes a bad one. Ok? Então, você tem a palavra next, que poderia vir aqui nessa segunda posição. Você tem a palavra so, né, que vamos traduzir como então, né? So, we are going to look. Então, e veja que não muda nada, né? Essas palavras, elas dão essa ideia de conexão, tá? Por isso que a gente está chamando de discourse markers, porque são marcadores do discurso e estabelecem isso, né? O que você não pode é pegar first of all e botar lá no meio ou lá no final, né? É primeiro que tudo, então é na primeira informação que você tem que fazer isso, tá? Ou ainda, and then, você podia dizer isso, né? E então, né? We are going to look at what makes a good essay, tarará, tarará, tá? E ainda, né? Não, tudo bem. É só isso aí. Eu coloquei essas três. E aí, continuando aqui, ó, na última opção, tem lastly, seria finalmente, né? E tal. We're going to do some writing activities. Você poderia trocar isso, por exemplo, por in the end, né? No fim, a gente vai fazer algumas atividades de escrita. Então, essas duas aqui são, né, similares, porque elas desempenham as mesmas ideias, então por isso que elas podem ficar aí. De novo, eu vou insistir. Eu não posso colocar aqui no final um first of all, por exemplo, ou secondly, no finalzinho aqui, né, já que eu estou concluindo, né. Você poderia dizer to conclude, aqui no final, in the end, ou ainda, ó, to sum up, tá?
Sum up é uma... Desculpem. A sum up é uma expressão que dá a ideia do summarize, tá? de resumir. Para resumir, para fazer um sumário aqui de tudo, a gente vai escrever algumas, né, fazer algumas atividades de escrita. Então essa é a ideia, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora em outros aspectos de outro tipo de marca discursiva, né? Uma coisa que eu quero deixar claro antes de sair dessa tela é que essas marcas discursivas, eu repito, elas estão marcando, né, uma conexão entre a primeira frase, por exemplo, né, the first period, o primeiro período, the second and the third one. Então, o primeiro período, o segundo e o terceiro. Elas estão estabelecendo uma conexão entre cada um desses períodos, né? Mas elas também podem ser usadas para estabelecer conexão dentro de uma mesma frase, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu disser assim, I would like to study more English, but I'm perfect. But I'm perfect. Então, eu sei que muitos de vocês pensam assim, né? Então, I would like to study more English, but I'm perfect. Então, eu gostaria de estudar mais inglês, mas fazer o quê, né? Eu sou perfeito, então já sei tudo, não preciso estudar mais do que o que eu já estudei. Então, esse but aqui, pessoal, dá uma ideia que é um pouco diferente da ideia anterior, né? No texto que a gente acabou de ler, né, no pedacinho aqui de Piece of Text, a gente viu que essas expressões de discourse markers, eles fazem o encadeamento de uma mesma ideia ao longo do texto, né? Aqui você tem um encadeamento apenas de duas ideias, né? Que você queria estudar mais inglês, mas, você está falando aí, né, um mas, bem sonoro, I'm perfect, então eu não vou fazer isso, tá? Aí, além de but, pessoal, tem outra palavra, eu acho que but é comum para vocês e tal, mas tem outra palavra que também estabelece, melhor dizendo, a mesma relação que but, tá? Que é a palavrinha, ó, however. Então você pode dizer a mesma frase, inclusive, dizendo assim, ó, I would like to study more English, however, I'm perfect. Né? Então eu gostaria de estudar mais inglês, contudo, eu sou perfeito. Qual a diferença, professor, de but para however? Nenhuma, no sentido de dizer, obviamente, da ideia que elas representam, tá? Por quê, professor? Simples, it's so easy, guys. Porque tanto but como however have an idea of opposition, ok? Both words has the idea of opposition. So, if you use but or if you use however, it's perfect, of course, ok? So, então, tudo bem aí, acho que tá claro, né? Que você pode usar uma, né, ou outra aí para estabelecer the idea of opposition in the sentence, ok? Beleza? Aí, tudo bem, a pergunta é, professor, mas eu posso usar um but ou um however também em um texto para estabelecer no que foi dito numa primeira frase e depois o que vai ser dito numa segunda? Sim, gente, sem problema nenhum, tá? Então, é claro que eu não vou ficar trazendo também tantos textos aqui, porque senão a aula fica muito longa. Mas é o mesmo exemplo que vocês estão vendo na frase, pode ser também atribuído a um texto. Tudo bem? Bora dar uma olhadinha em outra questão agora? Ok. Então, vê só. Pay attention. As your teacher, I'll help you as much as I can. Vê só. Como seu professor, eu irei ajudá-lo, ou ajudá-la, né, como vocês queiram, ajudar você, vou traduzir assim, tanto quanto eu puder, né? This is my function, né? Minha função. Então, como seu professor, veja que esse as aí, ele dá uma ideia, né, de... Bom, eu não vou dizer não. Deixa em suspenso, daqui a pouco eu digo que esse as, qual é a ideia que ele dá, né? E aí, isso é muito tranquilo, né? Você começar uma frase com esse tipo de estrutura, né? As your teacher. Olha, como seu professor, já que eu sou o seu professor, sendo o seu professor, né? Eu vou ajudar você tanto quanto eu puder. Agora vamos dar uma olhadinha em outra sentença aqui, preciso ver uma coisinha legal. Like your friends, I'll help you as much as I can. So, como seus amigos, né? Eu irei ajudá-lo, né? Tanto quanto eu puder. Veja, se vocês olharem, né? A ideia aqui é similar, né? No sentido de dizer que as duas sentenças estabelecem uma mesma ideia, né? Que é uma ideia como se fosse assim uma comparação, né? Mais claro na segunda frase, inclusive, né? Like your friends, assim como seus amigos, né? Aí vocês vão estar perguntando, professor, e like não é gostar? E o Facebook eternizou like como curtir, né? Quando você gosta de alguma coisa, então like, dá um like, né? Então curta aí e tal. Gente, lembra que em português a gente tem palavras, né?
que tem significações diferentes, né? Mesmo a palavra sendo a mesma. Vou pegar um exemplo aqui, a palavra banco. Banco pode ser algo em que você se sente, e banco por exemplo, o que a instituição, né, que as pessoas têm ido agora para pegar, por exemplo, o dinheiro, né, do auxílio financeiro aí que o governo tá promovendo. Então veja que banco a palavra é a mesma, agora depende da frase, tá? Então like, por exemplo, quando você diz assim, I like pizza, tá muito claro, né? Qual é a tradução desse like aí. Aqui não é a mesma ideia, né? Quando eu digo like your friends, né? Então não é gosto dos seus amigos, você não vai traduzir desse jeito, tá? Então, por isso que esse discourse markers é importante a gente dar uma olhada, né, para a gente ampliar um pouco nossa visão sobre esses usos, tudo bem? Let's see one more example. When you say, she's got a headache like me. Pay attention. She's got a headache like me. What's headache, people? Do you remember? Headache is dor de cabeça. Do you remember? Let's see. Se eu digo que ela teve a headache like me, ela teve uma dor de cabeça porque gosta de mim, é fogo, né? Seria uma tradução complicada essa. Tá certo, pessoal? Quando você diz assim, she's got a headache like me, né? Ela teve uma dor de cabeça como eu, ou como a minha, mas seria aí como eu, dá mais essa ideia. Então, estão percebendo esse as, esse like, qual é a função deles aí? Já a gente fala, tá? Vamos só mais 2 exemplinhos aqui, tá? Quando você diz assim, like the other students, he got this idea. Opa! Então, quando você diz assim, né, não é gosto dos outros estudantes, né, mas é como os outros estudantes, né, ele pegou, ele compreendeu, né, essa ideia. E já que eu comecei com as, né, vamos terminar com ela também. Se eu digo assim, ó, he worked for a long time as a teacher. Quando você diz isso, pessoal, você está dizendo o quê? Que ele trabalhou por um longo tempo como professor, né? Ele trabalhou como professor. Então, ele desempenhou a função que um professor desempenha, ok? The idea is a comparison, ok? Então, the idea in this sentence is talk about things that we can compare, né? Olha, como seu professor, né? Já que eu sou o seu professor, like your friends, como seus amigos, né? Or she's got a headache like me, né? Ela teve uma dor de cabeça como a minha. Or he worked for a long time as a teacher, né? Então ele trabalhou um longo tempo como professor. Então é sempre a ideia aí, né? Meio que essa ideia de comparação aí, que é um pouco na contramão, né, da ideia anterior do but e do however, ok? Beleza? Very good. Let's see. Pessoal, aí eu tenho também a expressão as well or as well as, de novo, tá? E the meaning of this expression is in addition, que é outra expressão. Essa in addition você vai ver muito também em texto. Então, in addition quer dizer e também, né, e em adição. Essa própria expressão in addition é uma discourse marker que você pode usar, você pode ver em textos por aí, tá bem? Então, as well is an adverb, which means also to or in addition. Então, essa expressão advérbio, isso aí de ser advérbio, vocês não se preocupem muito com isso não, tá? É mais prestar atenção na função. O que é also? É também. E o que é to? Também. E o que é in addition? Também, né? Em adição, somando aquilo que você quer dizer, né? Quando você diz assim, por exemplo, we usually as well at the end of a clause. Quando você vai usar isso, né, essa expressão as well, geralmente ela vem no final de uma sentença. Isso é muito comum, viu? Os americanos, especialmente se escutarem filme em inglês, ok? Então, como é que fica a frase? Ficaria assim. We look forward very much to seeing you again and to meeting your wife as well. Exatamente desse jeito aqui, tá? Então, é assim que você pode colocar. E qual é a ideia, né? Que nós não vemos a hora, né, de ver você de novo e de conhecer a sua esposa também, né? Então, aí, esse as well dá essa ideia aí desse também, ok? Professor, poderia trocar aí por um to? Sim, não, there's no problem here, ok? Tudo bem. Vamos dar uma olhadinha agora em mais uma questão a respeito desse as well, tá? She has invited you as well as Kate. Veja, quando você diz isso, né? Olha, ela convidou Jill, vamos dizer assim, tá? Ela convidou Jill tanto quanto convidou Kate. Não tem a palavra convidou 2 vezes aqui, tá? Então, mas aí é essa a ideia, né? As well as é no sentido de e também, né? E to. Então, quando você diz she has invited Jill as well as Kate, então ela convidou tanto uma quanto
a outra, né? This is the idea of this sentence. Okay, guys? Let's see the next one. When they go to Austria, they like walking as well as skiing. So, when they go to Austria, they like walking as well as skiing. What's skiing, guys? Do you remember? Uma coisa que vocês devem fazer muito aqui, né? Muito mesmo. Que é o quê? Esquiar, não é? Muito bem. Então vamos lá. Não sei se vocês gostariam de esquiar. Eu acho que eu não gostaria, não. O cara naquele negócio ali, descendo uma montanha daquela, vai que alguém me atropele, ou que eu atropele alguém. Não, eu não me agrada essa ideia, não. Mas eu gostaria de fazer uma bolinha de neve, né? Isso aí é legal. Vamos lá. Então quando você diz assim, ó, quando eles vão para a Áustria, né? Eles gostam de andar tanto quanto gostam de esquiar. Veja, e também gostam de esquiar. É a mesma ideia aqui, tá? Então essa expressão as well, que pode ser colocada no final da sentença, ou as well as, né, que dá essa mesma ideia. Ok, guys? Tudo bem? Então vejam só, é claro que a gente tem mais marcas do discurso, né? Discourse markers não só são essas. Mas como é para dar uma noção, e aí eu pretendo que vocês prestem atenção, né? Comecem a prestar atenção a essas questões nos textos, tá? Então é uma coisa muito tranquila, porque você não precisa entender todas as palavras do texto, né? Vocês sabem disso. Porém, essas palavrinhas em especial, a gente não está vendo essas palavras à toa. Vocês estão vendo que elas estabelecem, então, relações de quê? De comparação, né? De oposição, de sequência de uma ideia. Então, por isso que a gente está chamando a atenção, né? Do nosso programa falar um pouco dessas questões também. Ok? Very good. I'm so sorry. I forget to talk about you. This idea is about comparison again, ok? Let's do a little bit exercise. Vamos fazer um exercíciozinho, ok? E esse exercíciozinho consiste numa coisa bem tranquilinha, tá certo? Eu acho que é o exercício mais fácil que eu passei para vocês esse ano, ok? Homework number 1. Write sentence using the words below. O que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão escrever 5 sentenças. 1, 2, 3, yes. 5 sentenças, tá? Você vai usar uma com as, uma com like, uma com but, uma com however e uma com as well ou. E aí, veja como eu vou ser bonzinho, vou deixar você escolher se você quer escrever as well ou se você quer escrever as well as, tá? Tomem aqui as frases que temos aqui como exemplo. Eu quero que vocês escrevam uma sentença usando cada uma dessas palavrinhas aqui que são marcas do discurso, tá bom? Então façam isso, coloquem no comentário desse vídeo com o seu nome e sua sala, tá? Para eu poder computar sua participação, beleza? So, guys, for today it's enough, ok? Tá bom por hoje, é o bastante. See you the next week, ok? Semana que vem a gente se vê novamente. Take care of yourself. Bye bye. See you.